Olá, como eu devo começar a minha história que não tem um começo? Eu quero falar um pouco sobre esse álbum, esse split demo Mike Jackson e Teletubbies. 2008, 14 anos eu tinha, conheci um rapaz, Cristiano o nome dele. Ele me ensinou a tocar algumas notas no violão e eu não sei como chegou que eu virei um baixista. E pelo Cristiano eu conheci um cara chamado Christian, de vários nomes. Você poderia chamar ele de Sapo, de Cris, ou, como era nas redes sociais da época, Senhorito Nino. Que, na época, foi o cara mais maluco que eu conheci. Eu sempre fui bom em conhecer maluco. E ali eu conheci o mundo do underground de Guarapuavano. A galera da Praça do Cemitério, o rock malvado, solitário. E por esse meio eu conheci o Rafa. Que ali eu comecei a entender o que era a música. Como sentimento de criar alguma coisa. Mesmo que em todo o rolê do Mike Jackson Teletubbies eu fui um coadjuvante, assim. Eu não escrevi nada, eu não compus nada, eu era o baixista. Eu era só o baixista. Mas que experiência pra um moleque. E daí essa primeira banda, antes de virar o Mike, eu não sei o que a gente tava fazendo. Qual era a pretensão, o que a gente tava tocando. Se era uns covers de uma antiga banda do Rafa, que se chamava Protesto Sonoro. Não sei. Mas aqui em casa tinha um espaço pra gente ensaiar. E ali você já via que a parada não vai valer. Porque a bateria do Christian, cara, que bateria. Ela era um pneu. O boom era um pneu, um papelão. E o pedal era uma lata. Era uma lata amassada com algum improviso de pirulito na ponta. A caixa era uma caixa bem fininha de fanfarra. E eu não sei se tinha um cabo de vassoura que segurava um prato. Era um prato mesmo, só que tudo destruído. E isso foi a minha primeira sensação de fazer música. Ai, ai. Mas daí o Rafa conhecia esse outro menino chamado Lucas. Aí de alguma forma se formou essa banda, Mike Jackson. Hardcore e violento. Eu só lembro que a maior inspiração era o Disneyland, que eu nunca vi tocar, que é uma outra banda da cidade que parou um pouco antes de eu começar a tocar, mas o Rafa gostava muito deles. E a banda Descarga. Eu lembro que o nosso som era muito parecido com o que o Descarga fazia. A nossa pretensão era muito parecida com o que o Descarga fazia. E a gente tocou nessa cidade, 2009. O showzinho, cara, domingo. O Cervicar, ele só abria as portas pra nós no domingo. E era muito engraçadinho, cara. 4:30 da tarde, domingão, só rachando. Um monte de galera de preto sentado no muro, encostado no muro, tomando tudo que podia de gole forte antes de entrar, porque ninguém tinha grana. E o ingresso era, sei lá, R$3, uma coisa assim. E a gente tocou muito. Então o Rafael tocava guitarra e cantava, eu tocava baixo, o Lucas bateria. Inclusive, no caso, o Lucas, ele tinha uma bateria mesmo. Ele trouxe aqui em casa e montou uma bateria mesmo, não era um pneu, uma lata. Lá tinha um bumbo, tinha um tom, tinha um surdo, tinha os pratos. Era uma bateria. E... primeiro, Teletubbies. O que é o Teletubbies? É porque então, o Rafael queria tocar bateria.
E o Lucas queria tocar guitarra e cantar. Então o Teletubbies era Mike Jackson com o baterista e o guitarrista invertido. Ai, ai. E daí, ao invés de ser um hardcore de 40 segundos, daí já era um hardcorezinho mais de boa. Com umas músicas de 1 minuto e meio. Por aí. Então a gente, com todo esse contexto, decidiu gravar o álbum. E o álbum tem esses agradecimentos porque o álbum, pô, já não tinha estrutura. Então a gente prestou os microfones de um. A gente prestou a pedaleira do Tico, que até era uma pedaleira consagrada. Essa pedaleira, ela moldou o que foi a cena dessa rua sem saída de várias bandas. Várias pessoas tentando fazer banda. Porque ninguém tinha muito pedal e o Tico tinha essa pedaleirinha da Zoom. Eu acho que era Zoom. Braba! Que pedaleirinha braba! A gente emprestou a pedaleira dele pra gravar. Emprestamos a mesa de som do Fernando Pontarolo. Sub Pop, por isso tem o agradecimento ao Sub Pop ali. E é isso, cara. No quarto do Lucas, microfonão, a bateria como deu. Gravamos tudo nessa mesa, direto conectado no computador. Durante umas 2 semanas. Toda tarde. 2 semanas, toda tarde a gente ia lá e gravava. E tem essa foto da contracapa que é, cara, que bagunça de cabo. Cabo. Cara, insanidade. No quarto do Lucas, cara. Coitado. E foi isso, cara. Que experiência. E por que agora? 7 de junho de 2025. Por que tocar nesse assunto agora? É porque essas músicas se perderam no mundo. Na época, a gente gravou em CD. Deve ter feito 50 CDs, alguma coisa assim. 100, talvez. Vendemos todos. A gente fez um show de estreia no finado Portal do Lago. Inclusive, eu acho que talvez tenha sido o último show do Portal do Lago. Porque nessa época já não tinha mais rolê lá. Mas a gente conseguiu, a gente queria pela nostalgia na época já, porque não tinha mais. E foi isso. Showzinho no Portal do Lago, 50 ou 100 CDs. E fora os CDs, a gente só colocou as músicas no MySpace. MySpace é rede social referência na época para colocar sua música. E eu não sei porquê, mas foi o único lugar da internet que foi colocado, foi o MySpace. E, caso você não saiba, o MySpace, em algum momento, eu acho que ali no final de 2019, alguma coisa assim, alguém apertou um botão errado lá e excluiu toda a base de dados do MySpace. Toda não, mas a parte que tinha as músicas do Mike tava nessa parte. E se procurar as músicas, ainda tá lá no MySpace, só que elas não tocam. Você dá o play, vê o nome, mas ela não toca. E ficou nesse mito de como eram as músicas, porque eu não lembrava quase nada. E a tristeza de, pô, que trabalheira que a gente teve pra gravar, como assim a gente perdeu? E então eu comecei, uns 2, 3 anos atrás, a saga de achar alguém que tinha o CD ainda. E não achava. E de encontrar uma pessoa, a pessoa falava, não, mas eu acho que eu tenho lá em casa. E eu mandava mensagem, a pessoa não respondia, e não vinha. E faz um tempo que eu falo pra várias pessoas que eu conheço que eu queria achar essas músicas de novo. E eu já tinha meio que desistido. Beleza, é só uma história. Mike Jackson, Teletubbies, Split Demo, arte feito por Carlos da capa. Até que, uma semana atrás, eu estava no London Pub, e já é um lugar que eu já não gosto muito, mas aquele dia tinha um motivo específico pra ir lá. E que bom que eu fui. Porque eu encontrei um amigo chamado Max, que é dessa época. Ele também é um dos meninos da rua que se perdeu naquela rua sem saída, na Santa Cruz. E ele falou que tinha. E eu duvidei. Internamente eu pensei, não é possível. Agora, assim, do nada, vai surgir essas músicas, não é possível. Eu fui atrás dele e ele tinha. Não um, mas 2. 2 CDs. Um que é o que ele ouve e um outro que tá lacrado. Eu acho muito legal esse ponto da história, porque a gente não fez nenhum CD lacrado. Mas ele queria muito. E o cara que eu citei lá no começo,
Christian Sapo, senhorito Nino, pegou um plástico e lacrou pra ele, sei lá, com bingo, alguma coisa assim. E aí, eu tive acesso, finalmente, às músicas. E é isso. As músicas estão aí pra vocês ouvirem. Eu fiz backup agora em vários sites diferentes pra ter certeza que eu não vou perder essas músicas mais. E tá no YouTube aí. Individual, com as letras, e full álbum, 20 minutos, 22 músicas. Mike Jackson e Teletubbies, 2009. Uma parte da história do underground rockstar. Da música independente Guarapuavana. E é isso.